Os ruralistas? Não, não são só os ruralistas. O problema é que isto se torna uma cultura da classe dominante. Porque é evidente que há muita gente económica não ruralista, nomeadamente industriais, que naturalmente isto é um excelente modelo de crescimento. Um excelente modelo de crescimento. Porquê? Porque mercado assegurado pela pauta, salário baixo e ausência de greves assegurado pela polícia. Ausência de concorrência assegurada pelo condicionamento industrial e pelo cartel corporativo. O que é que eu quero mais? A minha poupança, onde é que eu vou investir? Nas plásticas da minha mulher na Suíça, era um hábito vulgar dos industriais têxteis do Norte, a comprar quintas luxuosas e os últimos modelos de carro, e portanto, a partir de certa altura dos anos 50, as zonas do país, da Europa, onde se vendem mais Maseratis por metro quadrado, são aquelas zonas, ali assim, de certas zonas da têxtil norte, onde aquela gente aplicava as poupanças exatamente nisso. Não era a modernizar as fábricas, claro. Para que é que eu vou modernizar a fábrica? Se eu tenho garantido que ao fim do ano não tenho greves, vendo isto de certeza, tenho matéria-prima porque é distribuída pela organização corporativa, não valia a pena. Ou seja, isto é uma economia sobredeterminada pela política e pela política de durabilidade, que convém, naturalmente, ao mundo agrário tradicional, que encontra nisso uma forma de se prolongar, mas também a amplos setores da indústria que vivem muito bem à sombra deste negócio. E é por isso que os nossos industriais, mesmo os mais avançados, nunca são campeões da abertura económica. Vocês nunca ouviram a CUF dizer que não precisava da Guarda Republicana lá dentro para acabar com as greves. Vocês nunca ouviram a Siderurgia Nacional dizer que não precisava da proteção do mercado para viabilizar a indústria, porque eles precisavam. Porque na ausência de uma reforma agrária viabilizadora, sobretudo para as indústrias de mercado interno, mas para as indústrias de mercado interno, a ausência de um campo focado numa agricultura moderna, consome adubos, consome alfaias, consome tratores, compra botas, casacos, chapéus, ou seja, uma indústria moderna, existe uma classe média moderna de agricultores que tem disponibilidade económica para investir, para modernizar, para produzir para o mercado, e não aquela agricultura de misérias, que era a agricultura portuguesa, mesmo nos anos 50, tanto de misérias que mais de 1 milhão de portugueses fugiram à fome para a imigração. É claro que nesta situação, esta agricultura não é uma agricultura viabilizadora, não há mercado interno. Como a agricultura nesta não havia mercado interno, e portanto, mas não havia mercado interno porque politicamente o regime opunha-se à modificação, à reforma agrária, a uma reforma agrária capitalista, uma reforma agrária tal como alguns setores do regime a defendiam, é preciso dizer-se, como o Lima Bastos, como outros homens que tentaram, com a rega do Sul, distribuir a terra. Regava-se, distribuía-se, mudava-se o padrão de culturas, acabava-se com a predominância do trigo e com a rega e com a água, dividia-se não só a propriedade, como se faziam culturas diferentes. E, portanto, esta era a lógica da reforma agrária. Regar, dividir, mudar o padrão de culturas. É a reforma agrária que vem desde o Oliveira Martins. Ezequiel de Campos, Oliveira Martins, Ezequiel de Campos, e chega ao Lima Bastos, que é a última tentativa de levar a reforma agrária à Assembleia Nacional, que era emparceirar a Norte, ou seja, juntar a pequena propriedade no Norte para criar empresas viáveis e dividir a Sul através da rega. É claro que os agrários fizeram um fogo de barragem contra isto logo no emparceramento, foi quando isto começou, porque eles sabiam que se emparceirasse a Norte, a seguir vinham para dividir a Sul. E, portanto, a defesa das virtudes do pequeno, da pequena propriedade, que prendia o camponês à terra como força de trabalho barata. Eles não queriam sequer uma reforma agrária que expulsasse da terra, para as cidades e para a indústria, o excedente de mão de obra, através de uma racionalização das explorações agrícolas. Não queriam sequer ouvir falar nisto. Eles queriam a malta ali, a trabalhar na pequena propriedade, com uma coisinha que lhes umas batatas, umas couves, uma horta que lhes permitisse a eles pagarem salários mais baixos, porque as pessoas tinham ali de comer, e que depois tivessem que ir buscar trabalho nas grandes propriedades. E esta complementariedade, esta pequeníssima produção com a grande herdade, com a grande produção, é uma coisa que é vital para a velha estrutura agrária e no qual o regime nunca consegue
mexer, nunca consegue mexer. Não é por acaso, reparem bem, e este é um setor importantíssimo no apoio político ao Salazar, importantíssimo, não é por acaso que a grande manifestação no fim da guerra de apoio ao Salazar, depois das manifestações da oposição, para responder às manifestações da vitória, aquelas manifestações que percorreram as ruas de todas as cidades do país, com as bandeiras dos aliados e com a bandeira da União Soviética sem aparecer, porque era naqueles paus vazios, que as pessoas traziam para a rua, a grande manifestação de desagrado, a grande manifestação de saudação ao Salazar, quem é que a convoca? A União Nacional? Não. Os não sei o quê, a Legião? Não. A Liga dos Antigos? Não. Quem os convoca? A Associação Central da Agricultura Portuguesa. Ou seja, a estrutura tradicional da grande agricultura do Sul. São eles que convocam no centro de apoio ao Salazar. Porque, naturalmente, é o regime que me permite manter aquilo. Através das políticas da campanha do trigo, etc, etc. Isso beneficia os agrários, mas atenção, isto acaba por ser uma lógica que, como é uma lógica de privilégio para quem está instalado, beneficia em grande número de industriais. E por isso nunca há uma força endógena ao mundo industrial, mesmo quando ele aposta na industrialização, não há uma força endógena que defenda uma industrialização em regime de concorrência ou em regime de abertura, porque a concorrência, a proteção transformou-se de uma proteção temporária ao desenvolvimento industrial num elemento essencial de política interna, de política económica interna. Ou seja, transformou-se num elemento constitutivo da própria política. Manter o que está, evitar rupturas e evitar os impactos subversores da modernização. E, portanto, nós temos uma elite económica, industrial e agrária, mas atenção, uma elite económica e social, uma elite do regime, uma oligarquia, se vocês quiserem, habituada a prosperar sem risco. Como dizia o Ferreira Dias, que era um homem, Ferreira Dias escreve um livro, alguns de vocês já leram, mas que vocês deviam ler, os que se interessam pela história económica do país, porque é um livro de economia, chama-se A Linha de Rumo, escreve em 45, é publicado em 45, que é um livro ainda que não está escrito ainda em economês, quer dizer, é um livro com aqueles primores da língua que o Ferreira Dias cultivava, descrevia muito bem, e que é um livro que é a apologia da modernidade industrial contra os grandes argumentos da ruralidade e do atraso industrial. Argumentos morais, argumentos políticos e argumentos económicos. É um livro excelente para se perceber o que é o Portugal do fim da guerra e os desafios que ele fronte. E ele dizia, o medo anda no sangue desta gente eram os empresários portugueses. O medo anda no sangue desta gente como o sal na água. O medo da concorrência, pautas. O medo da concorrência interna, condicionamento industrial e caracterização corporativa. O medo da agitação social, sindicatos nacionais, proibição das greves. O medo. E, portanto, atenção, isto é uma elite que vai prosperar, e muito, ao abrir deste sistema, a economia fechada. Mesmo quando, já vamos ver, quando há a economia aberta, isto não muda muito, quando ela começa a abrir-se, não muda muito, uma elite que vai prosperar sem justiça social, sem justiça redistributiva e, sobretudo, sem risco. Sempre sem risco económico e, atenção, sem risco político. Porque desta elite nunca sairá nenhum gesto de verdadeiramente de risco político para mudar. E por isso é que todas as oportunidades históricas de mudança esta oligarquia vai perder, não vai aproveitar, vai perdê-las todas. Em 58 com o Delgado, em 61 com o Coutinho Muniz, em 68 com o Lourenço. Perdem todas as oportunidades de risco, porque esta é a cultura da classe dominante portuguesa sobre os salazarinos. A cultura da elite económica e política do salazarismo é isto: viver à sombra do Estado, sem risco económico, sem risco social e sem risco político. E, portanto, perdendo todas as oportunidades de transição. Exatamente ao contrário do que se passa em Espanha. E que se mantém até ao fim do... Onde a transição parte do próprio regime, pactuada
com as oposições, mas parte do regime, enquanto que aqui o regime chega ao beco sem saída e o que sucede à incapacidade de modernizar é a ruptura revolucionária, a ruptura do 25 de abril. Só para